Então agora nós chegamos no capítulo 9, na quinta, sexta e sétima trombeta, tá ok? Então diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não é a chave do abismo, é a chave do poço do abismo, é mais profundo ainda. O negócio é pior, né? E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aqui eu fiz algumas anotações porque é muita coisa só nesse primeiro ai, que é o primeira trombeta. Então você está vendo uma estrela caindo do céu e foi lhe dada uma chave, isso aqui é uma chave do poço do abismo. E aí ela abre o poço, essa estrela abre o poço, é um anjo, né? E aí sobe lá uma fumaça que escurece o sol e o ar. E aí lembra também uma das pragas do Egito também, das trevas densas, né? E da fumaça vieram ou subiram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Ó, agora não faz dano. Aqui fez dano à terra, ao mar, aos rios, ao sol, à lua, às estrelas. E agora fala, não façam dano às ervas da terra. Porque gafanhoto naturalmente come o quê? Come erva. Mas esses gafanhotos aqui não é para fazer dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, ou seja, não tem o selo de Deus. E aí diz o seguinte: e foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses, é a única trombeta em todos os eventos dos selos, trombetas e taças, é o único que tem um tempo determinado. Quinta trombeta, 5 meses, fácil de você lembrar, tá? Não foi permitido que ele matasse os homens que não têm o selo de Deus. Ou seja, a igreja, ela está totalmente protegida. Não vai acontecer nada disso com ela. Mas aí fala assim, mas que atormentasse esses homens. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Cuidado, eu já vi algumas pregações dizendo o seguinte, que as pessoas vão pular dos prédios, vão cair, vão ficar lá estrebuchando no chão e a morte vai ficar lá 5 meses esperando e ele não vai morrer. Não é isso. Essas pessoas vão ficar endemoniadas, vão ficar perturbadas pelo demônio. Por isso que fala que elas vão procurar a morte, mas não vai... Como a morte não tem o direito de matar essas pessoas nesse período, então o que vai acontecer? Todo meio que o inimigo tiver de atormentar eles, mas de atrapalhar eles conseguirem a morte. Eles têm que ser atormentados. Esse é o propósito desses gafanhotos. Tá ok? E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante de ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Isso dá a impressão que o que está acontecendo aqui é que alguns reis estão se juntando, estão também sendo possessos pelo inimigo para maltratar as pessoas, mas também uma ação espiritual. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Alguns estão falando, esses são os drones ou os helicópteros. Bem, irmãos, isso aqui, esses seres são espirituais, e aí eles estão saindo do poço do abismo. Isso é uma ação espiritual, não é uma ação humana que está acontecendo aqui. Os drones estão saindo atirando as pessoas, os helicópteros. As pessoas pegam uma semelhança de um som, falam assim, helicóptero, então é isso que está falando, mas não é. E aí fala assim, tinha o couraças como couraça de ferro, veja que parece, os ruídos das suas asas como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinha o caudas semelhante dos escorpiões, e aguilhões as suas caudas, e o poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinha sobre si um rei, e olha que o rei não é um homem, é o anjo do abismo, que em hebreu o seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Passado já era um ai, depois disso vem ainda 2 ais. Olha que ai duro para os homens, né? Veja bem, essa estrela cai do céu, recebe a chave do poço do abismo, abre lá e sai um monte de gafanhoto, né?
que atormenta os homens por 5 meses. Tinha um rei chamado Abaddon, em hebraico, e Apolion em grego, que significa destruidor, que é o anjo do abismo. Tá ok? Então, esses seres aqui, esses demônios, para falar a verdade, eles têm um líder, que é um anjo chamado Abaddon ou Apolion. Inclusive, há essa expressão no Antigo Testamento várias vezes, tá ok? Não vai dar para passar aqui agora, mas tem várias vezes em hebraico. Passou um ai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouvi a voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos. Então veja bem, ele toca a trombeta de uma das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, que é o altar do incenso. Aí ele ouviu uma voz, dizia o seguinte para esse anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Se você lembrar, o Eufrates estava lá. Quem fez o curso bíblico online nos primeiros capítulos de Gênesis vai lembrar que o rio Eufrates estava lá na época do Jardim do Éden. E ele vai estar até o fim da história. Se você observar, o rio Eufrates ele vai aparecer aqui em Apocalipse 16, no verso 12. Fala que então ele vai secar para abrir passagem, né, caminho para os reis do Oriente. Mas olha, esse rio, ele só vai secar nessa época. Esse rio está desde o início da história, passando pela história bíblica, e ele é o único que a gente tem garantia que ele vai durar até o fim da história. Tá vendo? Aliás, tem outros rios que a Bíblia cita, por exemplo, o rio Nilo, né? E foram soltos 4 anjos. Eu tentei desenhar os 4 anjos aqui, né? Dei um sinalzinho vermelho para você entender que eles não são gente boa, são maus. Então tá aqui os 4 anjos relacionados com o rio Eufrates, 4 anjos presos ali são libertados. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Olha, tem a data certinha deles saírem de lá. A fim de matarem a terça parte dos homens. O propósito deles serem soltos é esse, matar a terça parte dos homens. Veja bem, que aqui você vê que queimou-se a terça parte das árvores, na terça parte do mar se torna em sangue, então 1/3 dos animais morre, né? E 1/3 das naus são destruídas, 1/3 das águas se tornam amargas e muitos homens morrem. Aqui você vê a águia avisando, ai dos homens, porque até aqui não tinha, até o 4º selo, até a 4ª trombeta, você vê que a ação não está caindo diretamente sobre os homens. Embora teve uma relação com os homens aqui, mas não falou o quê? A quantidade de homens que morreram. Mas agora, daqui para lá, você vê que isso aqui está perturbando os homens, está atormentando os homens. Esse é o primeiro ai. O segundo ai está matando os homens. 1/3 dos homens estão sendo mortos. Aqui está falando da ação desses anjos que estão trabalhando e matando 1/3 dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Então, olha, o exército de 200 milhões de cavaleiros. 200 milhões, é muita gente, né? E assim, vi os cavalos nessa visão. Vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e jacinto e enxofre. E a cabeça dos cavalos era com cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Veja bem, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca dos cavalos saíam fogo, fumaça e enxofre. 3 coisas que eu anotei aqui: fogo, fumaça e enxofre, certo? Ele diz assim: por esses 3, pelo fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai das suas bocas. Então, por esses 3 aqui é que morreu essa terça parte dos homens. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Aqui sim, você precisa entender que tudo isso tem um sentido simbólico, é óbvio, né? Cavalo com cabeça de leão soltando, você está entendendo? Agora, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem falar. Você vê que o que está acontecendo aqui?
Essas pessoas elas estão tão envolvidas na adoração ao diabo, né? Na adoração aos demônios. Olha, não se arrepender das obras das suas mãos para não adorarem aos demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem falar. Você lembra que tem um salmo que fala isso, né? E aí fala assim, que se tornem semelhantes a eles, aqueles que adoram. E aí fala assim, e não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Uma anotação importante que eu deixei aqui, ó. Os gafanhotos não são semelhantes aos da praga do Egito, que você tem lá em Êxodo 10, do verso 10 ao verso 20, mais ou menos. Esse gafanhoto aqui, os animais não têm rei, os animais não têm rei. Isso está em Provérbios 30, verso 27, tá ok? Eles não têm rei, mas esses têm rei, que é o Abaddon, esse aqui, ó, tá? Me desculpe só falar agora dessa informação que passou batido, porque eu estou empolgado fazendo a leitura do texto aqui. Só um detalhe, para mim, esse rei do abismo é o próprio Satanás, tá ok? Esse é o próprio Satanás. E aí ele é o príncipe, ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, verso 2. E aí o sofrimento desse pessoal aqui, ó, é semelhante àquele sofrimento do Gadareno. Lembra do Gadareno? Que ele ficava perturbado, ele quebrava as correntes, ele era preso, e aí ele foi liberto por Jesus, né? Isso tem em Lucas 8, do verso 26 ao 30. Da sexta trombeta, tem uma anotação também. Olha aí, 4 pontas forradas de ouro. Isso está em Êxodo 30, verso 3. E olha que interessante. Esses 3 elementos, fogo, fumaça e enxofre, né, são os mesmos elementos da destruição de Sodoma e de Gomorra. Fogo, fumo, que está escrito lá, que é a fumaça, e enxofre. Isso está em Gênesis 19, verso 24, 27 e verso 28 também você vai ver essa questão aí, tá bom? Agora nós vamos entrar no capítulo 10. Bem, eu queria convidar você para você ir lá e participar da minha página no Facebook, PR Felipe Moraes, tá? Então, facebook.com/PR Felipe Moraes. Essa é a minha página no Facebook. Que Deus te abençoe e aí até o próximo vídeo.